Bem, se a palavra de Deus mudasse, então eu mudaria. Mas creio que o Senhor não retira aquilo que disse. E você sabe em que posição isso me coloca. Ai, tô nervosa. Oi, eu sou a Lívia do Cabeceira e a gente tá aqui para mais um vídeo desse mês que pode ser que seja meu favorito, que é o mês da fantasia. E dessa vez eu vim para falar de um livro que pode ser que nem todo mundo conheça, mas que é muito bom, e é Este Mundo Tenebroso. Esse livro, ao contrário, sim, da maioria dos livros que a gente costuma falar, que ou são super contemporâneos, ou então são super clássicos, tá ali no meio termo. Ele foi escrito lá no ano de 1986 por um cara chamado Frank Peretti, que nasceu em 51, ou seja, ele tem 70 anos hoje, 70 e poucos anos. Tá no meio termo ali, né? Não é um livro super antigo, super clássico, que as pessoas, os autores já até partiram dessa pra uma melhor, de tão antigos que são. E nem é um livro super contemporâneo aqui, dos anos 2000. Mas, segundo meu pai, gente, esse era um livro que todo cristão da década de 90 lia, era uma febre, assim, best-seller pra todo mundo que se dizia cristão. Uma curiosidade é que o The New York Times descreveu esse autor como o criador do gênero thriller cristão. Então, já fica aí um spoilerzinho sobre o que vai tratar esse livro. Frank Peretti, ele é conhecido, né, no meio gospel aí, né, como um autor de livros que tratam sobre o sobrenatural. Então, as histórias dele são um pouco mais... macabra, né? Nem sombria. É, um pouco, sombria, talvez eu sei. Mas tem esse ladinho mais espiritual, assim, e anjos e demônios e guerra espiritual. E ao mesmo tempo é literatura. Então é tudo ficcional, é tudo escrito assim da cabeça dele. Ele pega de base, né, o que a gente acredita como cristãos e escreve uma história em cima disso. Mas falando da história em si, é, na verdade, uma história muito complexa, cheia de personagens, com personagens, aliás, que são muito importantes. Então, tem os dois personagens principais, mas todos os outros que estão ali em volta são muito importantes para a trama, porque é uma trama que ela é toda costuradinha, assim, e as coisas vão fazendo sentido conforme você vai lendo e você vai vendo o que está acontecendo. Mas, enfim... vou começar a contar pra vocês, pra ver se dá pra contextualizar um pouquinho. Esse livro vai tratar, em paralelo, da história de um jornalista que mudou de Nova York pra uma cidadezinha no interior chamada Ashton. A cidade tem 12 mil habitantes, então super minúscula. E ele estava em busca de uma vida mais tranquila. Ele não queria ser aquele jornalista que fica o tempo todo trabalhando e tal. Então ele falou, vou mudar para uma cidadezinha pacata. Assim eu consigo escrever histórias sobre o carteiro que foi atropelado por um cachorro. Ou o carinha da vendinha da esquina que achou alguma coisa ali. Tipo, o objetivo dele era escrever histórias do cotidiano, da vida pacata em Ashton, para que assim ele conseguisse dar mais atenção para a família dele. Será que isso ia acontecer? É claro que não, né? Enquanto isso, a gente também vai ler, a história de um pastor que foi assumir uma igrejinha nessa mesma cidade de Ashton. O pastor anterior tinha saído da igreja, saído da cidade, por alguns problemas que ele teve ali. O povo da igreja não aceitou muito bem o pastor, então meio que o cara foi expulso da própria igreja e um outro pastor teve que assumir. E o Hank foi parar nessa cidadezinha, assim, pra ser pastor daquela igreja. Hank é um pastor muito jovem, ele tem, 26 anos por aí. Você lembrava disso? Não. Ele tem 26 anos, ele é casado, então ele vai com a esposa dele pra assumir essa igrejinha. Então os dois são novos ali na cidade de Ashton e eles vão descobrir que a cidade não é tão pacata assim quanto eles imaginavam. O que eu falo agora? Dos anjos, dos demônios? É que é muita coisa que acontece nesse livro, gente, não tem nem o que eu falo primeiro. Enfim, o Marshall, o jornalista, ele compra então um jornal da cidade chamado Clarim e uma repórter que trabalha lá com ele é a Bernice, ela também vai ser bem importante nessa história. O livro começa num festival que tá tendo nessa cidade. Um festival, assim, muito doido, muito... como se fosse um carnaval BR, assim, sabe? É um festival onde a cidade, as pessoas estavam, assim, no pior do pior da carne, assim, todo mundo tinha muita... Eu tô esquecendo a palavra, qual que é a palavra pra falar de coisa ruim, assim? Não sei.
Tudo que tinha de pior nas pessoas aflorava naquele festival. Então, um festival que as pessoas passavam dos limites, assim, de tudo que era errado, em questão de drogas e sexo e bebidas e tudo que era ruim aflorava nesse festival, entendeu? As pessoas davam uma passadinha de pano pra tudo que acontecia. E a história começa nesse festival com a Bernice procurando ali algumas coisas que ela pudesse colocar no jornal da cidade. Então, procurando matérias assim, tentando tirar leite de pedra, procurando coisas que ela pudesse colocar nesse jornal, no jornal do dia seguinte, para falar sobre o festival. Era o maior festival da cidade, mas nada de especial acontecia realmente. Então ela tava lá tentando tirar algumas fotos, entrevistar algumas pessoas, e de repente ela vê uns sujeitos ali um pouco estranhos e tira uma foto. Percebe que o pessoal ali, tinha uma rodinha ali, não tava muito feliz com aquela foto, assim, né? Eles ficaram um pouco bravos, e ela seguiu a vida dela. No dia seguinte, ela não apareceu pra trabalhar e o Marshall recebeu uma ligação falando que a Bernice estava presa. Aí o Marshall foi lá pagar a fiança da Bernice e eles descobriram que o filme da câmera dela tinha sido estragado. As pessoas tinham tirado o filme da câmera pra, tipo assim, colocar digital, assim, pra que ela não pudesse revelar a foto. Nisso eles já estavam, assim, um pouco desconfiados, achando que aquele pessoal ali da foto, por algum motivo, não queriam que as pessoas soubessem que eles estavam ali no mesmo grupo. Aliás, quando o Marshall interrogava uma das pessoas da foto, ele falava, não, nunca estive com essa outra pessoa, não conheço essa outra pessoa. Então eles descobrem que o filme da câmera da Bernice foi queimado, as pessoas colocaram lá digitais assim, e aí fica claro que foi uma armação ali, o fato de terem prendido ela sem acusação lógica, só para poderem pegar a câmera dela e queimar o filme. Queimar o filme parece uma expressão tão... tipo, queimar o filme da Bernice. Enquanto isso, o Hank tá tentando fazer com que os fiéis da igreja dele ali o aprovem como pastor. E a gente acaba descobrindo por alguns meios de que ele foi eleito pastor sem querer. Eles não queriam o Hank como pastor, eles queriam outra pessoa. Por um acaso do destino, quem foi enviado para aquela cidade para pastorear aquela igrejinha era o Hank. E agora ele tinha que fazer as pessoas, assim, o aceitarem e também fazer as pessoas serem crentes de verdade, né? Porque tava em falta esse tipo de gente na cidade, esse tipo de gente chamado crente. Basicamente, a história vai se desenrolar a partir daí. São duas tramas meio que paralelas, mas que vão, né, se entranhando ali, fazendo um certo sentido. Mas, na verdade, tem uma outra trama, né? Que vai ser o... Outro plano. Não é nem o outro plano. Tá. É o que tá por trás, assim. Essa cidade, ela é conhecida por ter uma faculdade que as pessoas vão para lá estudar. Então vem de outra cidade, assim, só para estudar naquela faculdade. Eu não lembro o nome da faculdade, mas... whatever. Okay. A faculdade de Ashton. E a gente vai percebendo que tem alguma coisa estranha com essa faculdade, alguma coisa de errado. Os jovens dessa faculdade, eles meio que são expostos ali a um ensino, um tipo de ensino, meio que, qual que é o nome da palavra? Um negócio meio oriental, assim, sabe? Místico, umas ideias meio erradas, assim. E quem tá passando essas ideias para esses alunos é a tal da professora Langstrach. Uma mulher muito jovem, bonita, assim, seduzente. E os alunos caem todos no papinho dela. A filha do Marshall, inclusive, estuda nessa faculdade. E ela está exposta a esse tipo de coisa, esse tipo de palavras e ensinamentos ali, e isso também vai acabar sendo um problema ali mais pra frente. E tudo isso que eu tô falando, gente, não é spoiler, porque acontece tanta coisa nesse livro que vocês não estão entendendo. É uma coisa assim, é plot atrás de plot, uma coisa atrás da outra, as coisas fazendo sentido, as coisas se encaixando o tempo todo. Mas o mais importante desse livro é que, além da gente ficar sabendo de todas essas histórias, todos esses personagens, tudo que tá em volta deles, a gente também fica sabendo o que está acontecendo enquanto isso no plano espiritual. E tudo intercalado. Enquanto o Frank Peretti vai narrando a história do Marshall, do Hank, dos alunos da faculdade, ele também narra a vida ali de anjos que foram enviados para essa cidade de Ashton para se prepararem para uma guerra que está sendo formada. Então, o capitão Tal, o anjo chama Tal, e os seus, né, soldados ali, anjos também, os principais que eu me lembro são o Triscal e o Gilo
e o próprio Tal, né? Eles não são anjos, obviamente, que você encontra na Bíblia, porque são anjos totalmente ficcionais, mas a existência deles na história não exclui a existência dos anjos que conhece de ler na Bíblia, tanto que Miguel é mencionado, mas ele não faz parte da história. O que faz parte da história são esses personagens que o autor criou só para esse livro. E também a gente conhece alguns demoninhos ali que ficam atazanando a vida dos nossos queridos personagens. Então os demônios, ao contrário dos anjos, eles não têm nomes próprios, eles não têm, tipo, uma personalidade, assim, eles são, na verdade, o nome deles é o que eles fazem, né? Então tem o demônio chamado enganação, tem o demônio chamado mentira, entendeu? Tem os demônios que tem o nome do que eles fazem de ruim. E esses demônios servem um príncipe da cidade. O príncipe da cidade é o Lúcius. Mas o Lúcius logo será destronado porque foi enviado para tomar essa cidade. Uma hoste demoníaca, sei lá o que é. O príncipe dos príncipes infernais aí, que é Baal-Hafar, que era o príncipe da Babilônia. E foi derrotado muito tempo atrás por Tal e Triscal. Muitos anos atrás, só quando a Babilônia caiu e tudo mais, e agora ele estava retornando para tomar Ashton. Enfim, gente, sabendo de toda essa base, a história vai crescendo e vai ganhando novos personagens e mais profundidade. Quando você acha que é uma coisa, não, na verdade é outra, e tem outra coisa por trás, e isso aconteceu porque isso aconteceu, porque isso aconteceu. E é basicamente assim o tempo todo. E quanto mais pro fim a gente vai caminhando, mais as coisas vão fazendo sentido. E tem um momento que você acha que tudo vai dar errado. Tá tudo dando errado. As pessoas... Não vou falar, né, pra não dar spoiler, mas tudo parece que vai dar errado e que o bem vai perder e que não tem mais salvação pra aquela cidade. Ao mesmo tempo você fica com vontade de chacoalhar os crentes e falar, faz alguma coisa. Mas, né, tudo se encaminha ali pra um grande desfecho, que obviamente eu não vou dizer qual é, porque você vai ter que ler. Resumindo, se você não é crente, eu recomendo essa leitura porque é como se fosse um livro sobre uma mitologia cristã, assim, você consegue ler, é um livro de fantasia, anjos e demônios por trás de tudo que tá acontecendo ali, tá top. Mas se você é cristão, eu digo que esse livro é quase que obrigatório, entendeu? Se você é um cristão e você é leitor, principalmente, não é possível continuar vivendo sem ler Este Mundo Tenebroso, porque é um clássico dos clássicos cristãos. Pergunta pro seu pai se ele era cristão na década de 90, se ele leu, provavelmente ele leu. E assim, ainda continua bem atual, né? Apesar de algumas coisas diferentes, porque toda a cultura cristã, assim, lá dos Estados Unidos é um pouco diferente do que aqui no Brasil, mas a gente consegue se identificar ainda assim com os personagens. E outra coisa, como cristãos, a gente acaba enxergando algumas coisas que talvez fossem óbvias pra gente, mas que no livro chamam mais atenção pra gente entender a importância de algumas coisas. Então, por exemplo, esse livro, ele é um chacoalhão mesmo pro cristão pra falar, ora, meu filho, tua oração tem poder, entendeu? Se você orar, as coisas vão acontecer. Se você orar, isso aqui vai acontecer no mundo espiritual. É basicamente um grande alerta, assim, pros cristãos, falando assim, gente, olha, o mundo espiritual, apesar de ser um livro ficcional, mas é tipo assim, gente, ó, o mundo espiritual, eu ia falar o mundo ficcional, o mundo espiritual acontece dessa maneira. Existem forças do bem, né, lutando para o bem, que são os anjos, existem forças demoníacas aqui, e existe uma guerra, e você faz diferença nessa guerra. Não é só um espectador, né? O que você fizer vai fazer diferença também. E enfim, é um livro que eu já li, eu acho que eu já li umas 3 vezes, talvez. A primeira vez que eu li, eu era bem novinha, porque foi um dos primeiros livros que eu li, assim, de literatura mesmo, né? Além de Nárnia, como eu já falei pra vocês. Os primeiros livros que eu li, gente, foram os livros que tinha aqui em casa, entendeu? Que eu pedia, pai, mãe, por favor, me dê livros de história pra ler. E, inclusive, esse livro, eu tenho até o 2, gente, porque, pra quem não sabe, tem um 2, mas é uma história meio que à parte. Tem um contexto, tudo mais, mas... É do mesmo universo. É, do mesmo universo, mas não é uma continuação direta. Embora tenha um personagem do 1. Embora tenham personagens do 1, sim. E é muito bom também. Mas, então eu peguei esses livros, assim, dos meus pais e li. E depois eu li de novo uns anos depois, e agora eu li de novo pra fazer esse vídeo. Então, e é um livro que continua bom. E é um
clássico cristão, realmente, que você precisa ler. Eu acho que o jeito do Frank de escrever também é algo que chama muita atenção pra mim, porque ele vai fazendo esse caminho de as coisas irem fazendo sentido aos poucos. Então ele narra uma cena aqui e depois narra outra cena aqui. Ele tem vários núcleos, né, de vários personagens. Então ele vai jogando várias coisas assim que no começo parecem meio jogadas, mas que vão fazendo sentido e vão se encaixando e tudo mais. E no final, tudo faz sentido. Aliás, eu acho que a melhor parte do livro é quando o Hank e o Marshall finalmente se encontram. Isso tá lá, assim, pro finalzinho do livro, 80%, 85% do livro, que eles vão se encontrar pela primeira vez. Então a gente fica vendo esse caminho paralelo dos dois, até no final tudo fazer total sentido e os dois, né, assim, se juntarem ali pra terminar o livro, basicamente. E é isso, gente. Então, este Mundo Tenebroso, com certeza, é digno da minha cabeceira. Da minha também. Do Rony também. E eu espero que seja da de vocês também. Então me responde. Esse livro é digno da sua cabeceira? Sim. Se você gostou do vídeo, me diz aí o que você achou nos comentários. Comenta, curte, compartilha com seus amigos. Gente, vocês não sabem o tamanho da importância de compartilhar esses vídeos com a gente. Que o YouTube não ajuda, entendeu? Então, faça a sua parte. Assim como no livro, a gente fica sabendo que a gente é muito importante no papel, você também é muito importante para ajudar a gente nesse lindo canal Cabeceira. Então, deixa o curtir, compartilha com os amigos, segue a gente no Instagram. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.